Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Helder, estudante de medicina, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre DPOC, essa doença que é produzida principalmente pelo cigarro, pelo tabagismo. Então, o que significa DPOC? Significa doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa doença ela é caracterizada por uma redução do fluxo de ar aqui dentro dos pulmões. A gente vai ver mais para frente que o ar ele consegue entrar, mas fica muito difícil dele sair. E ela é produzida principalmente através do cigarro. O cigarro é muito lesivo, como eu já fiz um vídeo anteriormente explicando por que o cigarro é tão lesivo para o pulmão. Porque ele acaba matando praticamente as células pulmonares e impede a gente de fazer uma troca gasosa mais eficiente. Mas além disso, além da limitação do fluxo de ar lá no pulmão, o DPOC também é caracterizado por outras três doenças que o paciente tem. A primeira seria a enfisema pulmonar. O enfisema é uma doença que acaba destruindo os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são estruturas parecidas com saquinhos lá dentro do pulmão. E a função dele é fazer a troca gasosa. Então, destruindo os alvéolos, a gente tem uma diminuição dessa capacidade de fazer troca gasosa e colocar o oxigênio dentro da nossa circulação sanguínea. A segunda doença seria a bronquite crônica, que é um processo inflamatório que acomete os brônquios, que são estruturas que permitem a passagem do ar até os alvéolos. Então, os brônquios inflamados, o paciente tosse muito e tem muita produção de secreção. Fora isso, que o tabaco, o tabagismo, a fumaça do cigarro em si, ele é muito lesivo para as células ciliadas que vão fazer, que tem a função de tirar esse muco lá do pulmão e jogar para fora. Então, matando essas células ciliadas, o paciente ele não consegue retirar esse excesso de muco que é produzido através da bronquite crônica. E por isso que a gente diz então que o paciente com DPOC ou o paciente que é tabagista, ele é um tossidor crônico, ele tosse muitas vezes e por um longo período de tempo por conta desse processo. E a terceira e última doença é caracterizada como doença das pequenas vias aéreas. Essa doença das pequenas vias, ela oclui, é como se fosse uma obstrução dos brônquios e dos bronquíolos, que são estruturas ainda menores. Então eles encontram-se bem contraídos, o que reduz ainda mais a taxa de fluxo de ar lá dentro dos pulmões, impede que o ar literalmente saia do pulmão. Mas como que o cigarro ele acaba desenvolvendo essa doença? A gente já sabe que o cigarro é muito lesivo, principalmente a fumaça. A fumaça do cigarro ela libera muito fator reativo de oxigênio, causando oxidação das células. E com isso a célula não resiste e acaba morrendo. Então, nós perdemos, querendo ou não, uma parte da nossa função pulmonar, que é a troca gasosa. Além disso, o cigarro ele é muito lesivo porque ele impede o reparo tecidual lá dentro do pulmão, principalmente de uma substância chamada de elastina. A elastina ela dá elasticidade ao pulmão. Ela permite que o pulmão se expanda e principalmente depois volte ao normal na expiração. Por isso que um paciente com DPOC ou tabagista, ele consegue inspirar, porque ele tem ajuda aqui dos músculos do peito, né, e dos músculos das costelas, porém ele não consegue exalar esse ar, porque não tem elastina suficiente para fazer com que o pulmão literalmente contraia e jogue esse ar para fora. A gente até diz que o paciente que tem DPOC e tem tabagista, ele vai desenvolver um tórax em tonel, que é praticamente o aumento do peito, tanto aqui na frente quanto lá atrás. É um tórax em tonel. E ele fica com o pulmão hiperinsuflado, ou seja, muito cheio de ar, porque ele não consegue jogar esse ar para fora. E quais são os sintomas então da DPOC? O sintoma principal, que é encontrado em muitos pacientes, é uma dificuldade de respirar, principalmente durante o exercício, seja ele físico, seja ele nas atividades diárias. Quanto mais grave for o DPOC, mais fácil essa falta de ar ela aparece. Pode ser tomando banho, pode ser ajeitando a casa, varrendo a casa. Então, por isso que é importante também o acompanhamento médico, para a gente saber graduar essa DPOC do paciente, para saber qual é a limitação que esse paciente tem. Se é um paciente que vai ter somente a falta de ar no esforço físico, fazendo exercício físico, ou se é um paciente que já tem ali uma limitação importante, fazendo as tarefas dentro de casa. Tem paciente que não consegue nem levantar da cama por conta justamente da lesão causada por muitos anos do tabagismo.
Além disso, outros sintomas importantes são a tosse, que o paciente tosse cronicamente por muito tempo, e a produção de escarro, produção de muco excessiva por conta também da estimulação da fumaça do cigarro lá dentro do pulmão. Esses são os 3 principais sintomas que o paciente com DPOC tem. E por isso que é importante parar de fumar o quanto antes, para a gente quebrar esse processo de lesão tecidual e incapacidade do pulmão de fazer a troca gasosa. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre essa doença e como o DPOC acaba lesionando as células e limitando a qualidade de vida do paciente. Aliás, é importante refrisar aqui a importância do acompanhamento médico, caso você já tenha o diagnóstico de DPOC ou seja tabagista, para a gente acabar ajudando o paciente a ter literalmente uma melhor qualidade de vida através do tratamento correto. Espero ter ajudado. Comente aqui nos comentários as suas dúvidas que eu estarei respondendo com todo prazer e até o próximo vídeo. Até mais!